Só pode ser sacanagem algumas postagens que eu tô vendo de torcedores rivais falando que a arbitragem hoje ajudou o Flamengo. Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi... A única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada. Não sejamos também levianos, né? Você pode não concordar com um cartão amarelo aqui, outro ali, mas evidentemente que o Flamengo não virou o jogo contra o Sport por causa disso. Só pode ser sacanagem algumas postagens que eu tô vendo de torcedores rivais falando que a arbitragem hoje ajudou o Flamengo. Aí, na boa, tem que ter um mínimo de sensatez, né, gente? Pelo amor de Deus. Porra, a culpa é do árbitro, dos dois jogadores do Sport serem tão burros ao ponto do time bem, ganhando, o zagueiro que já tem amarelo dá uma voadora. Depois o volante pisa no tornozelo do jogador do Flamengo. Aí não, né? Porque tem que ter, claro, tem que ter a reclamação, a zoeira, a polêmica, mas com um mínimo de realidade no negócio. Hoje, o Sport perdeu os seus dois jogadores por uma burrice inacreditável. E aí não dá, né, gente, para dizer, o Flamengo foi beneficiado, teve que expulsar dois jogadores do Sport. Concordo. As expulsões ajudaram muito o Flamengo. Mas não porque o árbitro errou. Porque os jogadores do Sport foram burros. Aí não. Aí, claro, tem a rivalidade, tem tudo que envolve rede social, mas aí já é muita cara de pau. Hoje, essas duas expulsões, elas foram resultado de quê? Burrice. Não de arbitragem. A arbitragem não interferiu em nada no resultado do jogo hoje. Sei que muitos vão xingar. Pilhado clubista, quem me acompanha sabe. Quando eu tenho que falar as verdades até sobre o Flamengo, sobre a arbitragem a favor do Flamengo, eu falo. Mas hoje é até sacanagem querer falar alguma coisa diante dos cartões tão corretos como eles foram. Não tinha nem como não dar o segundo cartão para os dois. Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, pro nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então tenho a agradecer eles, e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu, e é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade, então é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. A única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Não gosto de secar, como você fala, não gosto de olhar, me gera uma energia ruim, então prefiro nem assistir o jogo. Fizemos a nossa parte, agora a pressão
deles, né? E no final temos que pensar somente no que controlamos. Então eu prefiro pensar isso, e quando eu falei que eu assisto tomando uma taça de vinho, é realmente só seguindo a bola, não com olhar tático, até mesmo porque com olhar tático eu preciso da câmera tática, ficar horas e horas estudando as nuances do jogo, mas como você falou, prefiro não secar, prefiro fazer a nossa parte e agora desconectar, porque sem nenhuma dúvida a parte mental no que passou e no que vem pela frente vai ser pesado. Diretoria, não sejamos também levianos, né? Você pode não concordar com um cartão amarelo aqui, outro ali, mas evidentemente o Flamengo não virou o jogo contra o Sport por causa disso, né? A situação do Sport nesse ano aqui é muito ruim. Infelizmente, tudo que o Sport fez esse ano acabou dando errado. O Sport praticamente foi rebaixado no primeiro turno. E é óbvio que o Flamengo é amplamente favorito hoje, o melhor time do Brasil, contra o pior time da Série A desse ano, que foi o Sport. Então, imaginar que o Sport ia engrossar demais para cima do Flamengo é um pouco de acreditar, né, na magia do Sport fazendo um jogo improvável. Fez 1-0 e ali parou, porque naquele momento que ele faz 1-0, o Flamengo já pega a bola, toma a iniciativa do jogo. Só que aí vem as duas expulsões. 2 jogadores do Sport tinham um cartão amarelo. Os 2 jogadores do Sport repetiram a falta e fizeram 2 expulsões. Você pode achar um pouco mais rigorosa aqui ou ali, mas, cara, provavelmente, sendo muito justo, o Flamengo ganharia o jogo de qualquer jeito. Talvez não por 5-1, obviamente, mas com 2 jogadores a menos, ali era uma questão de esperar para saber por quanto e quando o Flamengo viraria o jogo, porque mesmo desfalcado com vários jogadores na seleção, o Flamengo é muito superior e o Flamengo sabia que bastava ele fazer a pressão dele, que individualmente, se não funcionasse o coletivo em algum momento, e os gols iam sair, e saíram. 5-1 para o Flamengo, sem nenhuma dificuldade. Mas não, eu não acho que o resultado foi construído por causa das expulsões. Eu acho que você tem muito mais cobrar os jogadores do Sport pela expulsão num jogo que poderia, talvez, não que vá significar alguma coisa para o Sport, mas sei lá, eu se tinha uma mala branca, devia ter alguma coisa, do que necessariamente cobrar e reclamar da arbitragem, porque, pô, quem deu mole foram os jogadores do Sport. O Flamengo só foi lá e fez o dele no dia do aniversário do Mengão. Aliás, parabéns a toda a nação rubro-negra por esse aniversário de 130 anos de glórias. Valeu, grande abraço. Galera, o Flamengo amassou o Sport, uma partida com vários elementos, né? A questão das expulsões, a questão do Bruno Henrique, mas eu acho que não tem jeito, né? Por mais que a gente tente falar, por mais que tente, não teve jeito. Pega o Flamengo, que é realmente muito forte, um dos maiores, hoje um dos melhores times da América do Sul, se não for o melhor nesse embate com o Palmeiras. A verdade é que hoje não teve, né, nem o que falar dessa partida do Flamengo contra o Sport. Você pega o time que tá lá brigando o título com o Sport, que tá horroroso, já tá rebaixado no campeonato, não tem nem o que falar, o Flamengo amassou, independente dos elementos, não tem nem muito o que falar. E aí continua ainda muito acirrado e tá muito interessante de ver a disputa do Flamengo e do Palmeiras, que vai ter, né, que vão ter a final da Libertadores, essa disputa que está jogo após jogo, ponto após ponto, em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor, o que você vai deixando nos comentários o que você achou de tudo, o que você achou dessa partida e se tá achando quem que vai ser campeão? Vão deixando nos comentários, Flamengo ou Palmeiras do Campeonato Brasileiro? Vão comentando aí e galera, não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, vão deixando like, dá uma moral, hypem o vídeo também que isso dá uma moral. É isso aí, valeu e até a próxima!